Após breve intervalo, vamos retomar a nossa 73ª sessão ordinária virtual de 8 de novembro de 2021. Dando seguimento à nossa pauta, anuncio o processo de recurso 154/2016, aí 2015-8035. Recorrente, Labor Mix, Comércio Usinagem de Prestação de Serviço Limitado, recorrido Seju. Relator, doutora Jucileide Nogueira. E o processo seguinte, processo de recurso 1822/2016, aí 2016-00883. Recorrente, Labor Mix, Comércio Usinagem de Prestação de Serviço. Relator, doutor Rafael Pereira de Souza. Está conosco para fazer sustentação oral e razões recursárias, doutor doutor Rafael Barbosa. Ambos os processos também têm um retorno de perícia. A doutora Juliette fará o relato e o doutor, como os dois tratam de embaraço à fiscalização, e o doutor Rafael seguirá e fará as observações pertinentes. Com a palavra a relatora. Renovando meu bom dia a todos, senhor presidente, doutor José, doutor Rafael Barbosa, nosso procurador, representante, senhores conselheiros e conselheiras, Silvana, meu bom dia. O meu relato trata de embaraço na fiscalização. O contribuinte deixou de apresentar os documentos fiscais à autoridade competente no prazo estabelecido, caracterizando embaraço na fiscalização. A empresa deixou de atender os documentos solicitados no termo de início de fiscalização 2015, 15947, dentro dos prazos estabelecidos, dificultando e embaraçando os trabalhos desenvolvidos por esta auditoria, motivo pelo qual foi lavrado auto de infração, infringido o artigo 815 do decreto 24569/97, penalidades previstas no artigo 123.8c da Lei 12.670/96. Nas informações complementares, o nobre auditor, ele relata que enviou sobre modalidade de AR, aviso de recebimento, na data do dia 4/11/2015, para que a empresa se apresentasse a documentação junto ao fisco, mais precisamente na SESEC, na Célula de Setores Econômicos, situada na Rua Mundiamental 1345, com o objetivo de avaliação fiscal específica dos exercícios designados. Decorrido o prazo, a empresa não apresentou a documentação e, por esta razão, ele lavrou o auto de infração. Em seguida, houve um despacho de perícia apresentado na época, em sessão pela doutora Ágata Luiz Borges Macedo, e para entender por que o processo foi intimado para a residência do sócio Antônio Carlos Mendes, na Rua Orestes Colombari, 346 Fundos, bairro Jardim Campos Elíseos, Campinas, São Paulo. Inclusive, citar o endereço, o mesmo da filial da Autuada. E aí, feito a diligência, o perito buscou informações junto ao responsável pela atuação, o auditor fiscal Paulo César Pereira Gaúcho prontamente nos respondeu enviando informação por e-mail, anexa ao laudo, que constava cópia do auto de infração e onde se via que dentro das informações constavam os parágrafos 2º e 3º, onde o atuante declara que foi diligenciado em loco, mas que o endereço cadastrado é o que constava na célula, nas informações da Cefaz. Mas foi decorrido os prazos e eles não apresentaram nenhuma documentação. A empresa não apresentou nenhuma documentação, novamente. Então, foi concluída, a perícia concluiu que a auto de infração foi
foi enviado para desenrolar a ação fiscal e as tentativas de intimação do contribuinte, que foi feita diligência em loco, que a empresa não estava funcionando no local, e que o endereço para o qual enviou o auto de infração era o que constava no cadastro da Cefaz. A perícia anexa a cópia adesiva do e-mail e a cópia do auto de infração. E encerrou com o laudo pericial contribuinte, dizendo que não havia nada como relatar, porque não tinha encontrado nenhum endereço no local. Não tinha, a empresa estava fechada. E, por sinal, ela estava baixada de ofício. Nesse período, foi constatada a baixa de ofício da empresa. Foi feito a R e, novamente, não se obteve nenhuma resposta. Não foi enviado para o representante da empresa, o senhor Antônio Carlos Mendes, que posteriormente ficou constatado que ele já não constava na empresa antes mesmo da fiscalização. Então, ele disse que não tinha nada a ver mais com a empresa. E, de fato, também não foi encontrado o senhor Antônio Carlos Mendes, que era um dos sócios da empresa que constava nas informações da Cefaz. Então, foi feita uma fiscalização com os sistemas de laboratório da Cefaz, onde encontrou-se uma falta de recolhimento de CMS referente ao montante de R$ 5.923.943,57. O ICMS que deveria ser recolhido R$ 302.121,23 e uma multa de igual valor. Isso feito nas diligências e somente com as operações relativas ao laboratório da Cefaz, porque não se encontrou nenhum documento, não se encontrou nenhum sócio da referida empresa. Então, diante do imposto, diante do exposto, foi feito o julgamento, né, pela primeira instância, onde o julgador singular ele procedeu o auto de infração nos mesmos termos da fiscalização, considerando o valor de 1.800 UFIs, né, pelo fato de não haver nenhum documento, nenhum encontro de nenhum sócio pela parte. A célula de julgamento de primeira instância, no seu parecer 184, folha 7679 do processo, também procedeu o auto de infração com base em fundamentando o embaraço à fiscalização pelas 1.800 UFIs, que é o caso do auto referente ao julgamento de primeira instância. Sendo que houve um recurso voluntário pela parte, onde ela alega que seja declarada a nulidade do processo de auto de infração e que seja afastado o AI 2016-08836 por caracterizar a penalização de duplicidade e reduzidas as multas aplicadas nos AIs 2016-025.810 e 2016-025.834. Então, senhores presidentes, senhores conselheiros, esse é o relato. Muito obrigada. Obrigado, Juscelide. Do Rafael, processo de sua relatoria. Guarda similitude mesmo. Senhor presidente, tem detalhes aqui. A doutora Juscelide narrou o auto lavrado no dia 23/11. É o primeiro. Eu tenho aqui um segundo, que foi lavrado em janeiro, só deixa eu ver aqui a data corretíssima. Aqui, 21 de janeiro de 2016. E aqui é reincidência, então o valor é em dobro.
E tem vários outros detalhes que são factuais que eu vou deixar para a hora das deliberações, né? Tipo, data, se estava baixado ou não. Vamos seguir em frente. Senhor presidente, é isso. Só que esse meu auto aqui é o segundo e é reincidente. Obrigado. Tá. Obrigado, Rafael. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretária, nobres conselheiros, meus cumprimentos a todos. Bom dia. Presidente, o auto, de fato, os dois autos de infração são auto de embaraço à fiscalização, né? O embaraço, a infração foi cometida em 2011, supostamente cometida em 2011. Após notificação, a empresa, em tese, deixou de observar os prazos para atendimento da requisição realizada pelo fiscal. De fato, o que eu observo, presidente, é que a empresa, como já dito nos relatos, que a empresa foi, ao tempo da lavratura do auto de infração, a empresa, de fato, já estava baixada de ofício, né? Seria uma liquidação irregular. Então, desde já se nota uma dificuldade que teve a auditoria e a Cefaz no sentido de promover a notificação da empresa, né? Porque a empresa se dissolveu irregularmente e sequer os seus cadastros no âmbito da Secretaria da Fazenda. Então, o fiscal em diligências se manifestou nesse sentido, no sentido de que enviou o AR para a empresa, para o sócio em São Paulo, que inclusive era o mesmo endereço da filial, né, o endereço do sócio, enviou para o AR para São Paulo em razão de, em diligência em loco, não ter encontrado ninguém no estabelecimento da empresa. Isso é uma empresa sediada aqui no estado do Ceará, em Calcaia. Então, se nota a priori, no âmbito desse processo, de ambos os processos, é que, de fato, a empresa se dissolveu irregularmente e não restou outra alternativa no sentido de enviar essas notificações para os respectivos sócios, né? É importante, a empresa ingressa nos autos, né, se defendendo no sentido de que, olha, o sócio, se não me engano, o nome do sócio é o Antônio Carlos Mendes, né? O sócio Antônio Carlos Mendes já se retirou da empresa, né? E realmente, se você, verificando os atos em que houve uma cessão de cotas, né, alteração da administração, o que se observa é que o sócio Antônio Carlos Mendes, o sócio notificado, ele foi, os atos foram registrados na Junta Comercial em 2014, e o auto de infração, ele foi lavrado a posteriori, né, após essa data. Só que o que eu observo, no sentido de não afastar, de afastar a ilegalidade na notificação que foi trazida pela defesa, no sentido de que a infração ela se reporta à data de 2011. E a data de 2011, eu entendo que o sócio, em específico, ele seria responsável pelo cumprimento dessa obrigação. E falo ainda, e anoto também no sentido de que a empresa promoveu uma dissolução irregular, e é por isso que eu vou opinar no sentido da regularidade da notificação e da procedência da acusação, em virtude da responsabilidade desse sócio no que se refere ao tempo do cometimento da infração, e se reporta a data em que ele ainda permanecia no quadro societário, como administrador. Então, é por isso que eu vou opinar no sentido da procedência em ambos os autos de infração, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Rafael Souza, com a palavra.
colegas conselheiros, eu percebi o seguinte, que, de fato, tanto nesse auto-infração meu, o segundo, quanto no primeiro, o endereço da empresa é Avenida Dom Almeida Lustosa, número 400, Jurema, Calcaia, e os ARs dos termos de intimação, o primeiro aqui foi para o endereço do Antônio Carlos Mendes, isso em 2015, e o segundo em 24 de novembro de 2015, um dia depois do primeiro auto de infração. Primeiro auto de infração, relatoria da doutora Jusileide, foi no dia 23. No dia 24, já, de novo, o aviso de recebimento, a postagem para o endereço do Orestes. Bom, eu percebo aqui que depois do julgamento de primeira instância, saiu um documento, uma carta da intimação do julgamento, no dia 14 de abril. Isso está em folha 75. Dessa vez, foi colocado o endereço da empresa mesmo. Avenida Dom Almeida Lustosa, 400, na Jurema. E foi recebido. Né? Foi recebido no dia 24, aí tem uma peça de recurso. Ela tem o nome de impugnação, mas é materialmente um recurso. Assinado em 25 de abril, ou seja, um dia depois do recebimento, protocolado dia 26, e aí que ele bota aqui os argumentos dele, né? E o perito explicou que na marcha processual, a doutora Jusileide explicou bem, né? A perícia perguntou, foi a diligência, né? Perguntou ao autuante, né? Por que o senhor expediu a carta para o endereço da pessoa física? Porque, ao chegar no endereço, vi que estava fechado lá. Bom, eu mesmo, na minha prática profissional, eu já tive empresas que estavam em momento de troca de sócios e a empresa estava fechada, mas pagava um cara lá para receber as cartas, né? Volta e meia, o cidadão ia lá e recebia as cartas. Então, o fato de não estar funcionando lá não significa que estava realmente fechado. E aí a gente tem umas datas aqui, no meu processo, eu vejo em folha 75, como é que foi essa história aqui, né? Folhas 84, né? Você tem aqui um extrato, deixa eu ver se já está compartilhando. Não, já está compartilhando. Tem um extrato aqui de cadastro de folhas 84 do meu processo, né? Retirado em 21/10/2016, ativo, né? O endereço aqui é o mesmo. E aí, tem um histórico. Vamos lá. O primeiro auto foi em 23/11/2005, o segundo foi em 26/1/2016. Pois aqui ela entrou em edital 4/4/2016. E aí, passei aqui uma folha, foi baixada em 14/6/2016. E aí o próximo movimento dela é o renascimento. Foi reativado 14/7/2016. Então, ainda tem outra coisa aqui. Então, eu tenho aqui uma situação em que o auditor tentou contato material lá, não achou ninguém, resolveu, claro que visando a eficiência, dar um salto à frente. Por quê? Porque quando vai ver a IN 49, 2011, no artigo 9º, tem prevista essa previsão, né? Na hipótese de não se encontrar o contribuinte no endereço constante do sistema de cadastro da Cefaz, o agente do fisco deverá adotar as providências necessárias à alteração cadastral ou baixa de ofício. E no parágrafo 3º, está dizendo que a cientificação da apresentação da documentação imprescindível aos trabalhos da fiscalização ou sua conclusão, que trata o parágrafo 2º desse artigo, o parágrafo 2º se refere ao termo de intimação, deverá recair necessariamente na pessoa do titular, sócio representante da empresa, no endereço do representante, no endereço do estabelecimento da empresa em situação ativa do cadastro da Cefaz, ou, quando for o caso, no endereço domiciliar do titular sócio responsável. O que acontece?
Em novembro de 2015, em janeiro de 2016, a empresa não estava baixada formalmente. Não estava, a gente viu aqui. Isso aconteceu em abril. A gente sabe que em abril tinha alguém para receber a carta do julgamento de primeira instância. Tanto é que estamos aqui deliberando sobre um recurso da empresa. Eu entendo que o colega auditor, ele tentou contatar, não viu ninguém, e, como eu disse, ele foi abreviando alguns procedimentos que poderia dar certo, podia, caso materialmente não houvesse o recurso, de fato, caso não tivesse a reabertura da baixa da empresa, sim, ia ser um ato bom queimar algumas etapas. O problema é que não deu certo, né? Eu entendo que ele queimou etapas que não daria, não foram corretas aqui. Houve uma falha do procedimento, o contribuinte não foi corretamente identificado. Essa é a minha posição. Interessante que também o contribuinte não ajuda a si mesmo, porque ele mesmo deixou esse Antônio Carlos Mendes como responsável. Ora, é o contribuinte que é responsável por colocar, manter atualizados seus dados cadastrais. Sabemos muito bem disso, né? Uma das teses da defesa é que esse senhor Antônio Carlos Mendes já desde 2014 não era mais o sócio-gerente das empresas. E aí os aditivos ao contrato social que ele junta são de 2015, quando narra outras pessoas como sócio-gerentes dessa empresa, né? Ele nem provou a retirada do homem, né? Mas isso é um erro menor. Eu entendo que houve um atropelo aqui, viu? Deveria ter mandado a notificação para o endereço da empresa mesmo, já que isso se tornou eficaz, como aconteceu 3 meses depois, em abril. Então, senhor presidente, e colega, já adiantando aqui as coisas, não sei se é essa a ideia da doutora Leide, né? Mas os caminhos que eu vi aqui em prol da segurança jurídica são esses. Muito obrigado. Então, resumindo, doutor Rafael pugna pela nulidade total da autuação. É isso? Exatamente, pela falha do procedimento de intimação na época. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Jusileide. No nosso processo, houve vários ARs, né, aqui com relação à empresa, né? Teve uma R, conforme foi informado no processo, que foi dado ciência em 29 de janeiro de 2016. Foi feito um termo de intimação em 6 de janeiro de 2016 e consciência em 18 de 1 de 2016. Né? Para a apresentação dos documentos, até ele também não foi apresentada a documentação. Foi dada essa ciência. Aí, aqui, com relação a... quando foi... Em 2017, a empresa encontrava-se baixada de ofício, né, através da publicação do dia 17 de 11 de 2017, foi baixada de ofício, encontrava-se baixada de ofício. E o Antônio Carlos continua no cadastro da Cefaz como sócio. Ainda não foi excluído. Então, nesse mesmo período, o senhor Antônio Carlos Mendes, mesmo embora tenha saído da empresa em 2014, mas ele ainda consta como sócio da empresa em 2017. E a empresa, nesse período, também foi baixada de ofício em 17 de 11 de 2017. Então, assim, eu vejo aqui, está bem discordando um pouco do doutor Rafael, eu vejo que a empresa, ela chegou a se manifestar, né, num recurso provisório, pedindo a nulidade, né, que fosse declarada a nulidade da auto-infração,
e a respeito na apresentação dos documentos solicitados pelo fiscal, por meio de termo de intimação, a ação fiscal foi realizada através de análise do expediente fiscal e das notas fiscais eletrônicas, qual resultou identificada a aquisição de cimento pela impugnante. Então, assim, ela, de fato, ainda recebeu, né, alguma informação de que a empresa estava sendo autuada, e ela, dentro desse período, ela chegou a fazer um recurso voluntário, né, conforme consta nos autos, nas folhas 77 a 78. Então, assim, eu vejo que, de fato, ela, no período que ela estava baixada, mas o sócio que estava excluído, mas não estava excluído juridicamente, que ele continua no processo, poderia ter respondido à fiscalização, né, como, de fato, eles vieram responder a posteriori. Então, assim, eu vejo que não vejo assim, a condição de anular como provimento nulidade desse processo. Muito obrigada. Carlos Leite. Senhores, o processo está em debate. Toleilson, com a palavra. Presidente, eu acho que para solucionar esse caso, eu creio que a Procuradoria foi feliz no sentido de apontar algo que nos parece que é crucial em relação a tudo que aconteceu desses atos posteriores. Ou seja, a dissolução irregular da empresa. A empresa, ela deixou de operar e sequer fez qualquer aviso ao seu órgão local de inscrição essa hipótese, né, de estar temporariamente sem nenhuma atividade, em razão de vai mudar de atividade ou que vai pedir baixas. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava na fiscalização, que eu fui a uma indústria de Maracanaú, que tinha FDI, e essa empresa, quando eu cheguei lá, ela estava somente com o porteiro, né, para receber intimações. E essa empresa me mostrou um documento avisando que estava com o FDI. O FDI só pode ser concedido quando a empresa está mantendo operações. Mas ela tinha o interesse de voltar a operacionalizar. Isso ficou claro na demonstração que ela fez para o órgão local de inscrição, que era o CESAC de Maracanaú. Ela fez uma exposição de motivos e disse que, temporariamente, estabeleceu um prazo lá, a empresa não ia operar, mas não queria perder os benefícios que tinham sido concedidos do FDI, porque ela ia mudar a atividade econômica, ia mudar o foco, alguma coisa. Então, ela passou aí quase um ano sem operacionalizar. Nesse caso, ela foi intimada por mim, porque eu peguei o telefone da pessoa que estava lá, que a empresa tomou esse devido cuidado de colocar uma pessoa para receber intimações, e o rapaz não queria assinar, e me deu um telefone, eu conversei com o contador da empresa, então o contador deve ter entrado em contato com a matriz de São Paulo, e aí a matriz autorizou lá o funcionário a fazer a recepção desses termos. E aí eu fiscalizei novamente. Mas veja, a empresa tomou os cuidados para que não fosse baixada de ofício no sentido da sua dissolução irregular. Caracteriza, nesse caso, efetivamente, dissolução irregular. Inclusive, com redirecionamento, se for o caso, aos sócios, para comprovar para o recolhimento desse imposto, cobrar o recolhimento desse imposto. E, efetivamente, o sócio tem que ser aquele que, à época dos fatos geradores ocorridos, ele constava no cadastro, porque, então, independentemente daquele sócio não constar no quadro societário, né, em 2016, 2015, etc., mas aqui nós estamos tratando de fatos em 2011, e em 2011 ele era sócio, e em decorrência de toda essa dissolução irregular ocasionada pela empresa,
nos parece que, sim, ele, inclusive, pode ser objeto até das intimações, né? Então, e por que eu digo isso? Porque o artigo 56 do nosso decreto do contencioso, lá no parágrafo 3º, ele diz muito claramente que o ato não deve ser declarado nulo quando a parte que tenha dado causa, ou então ela tenha concorrido para problema que poderia suscitar uma suposta nulidade. Então, é muito claro o artigo 56, parágrafo 3º, nesse sentido, do decreto do contencioso administrativo tributário. E para mim, parece muito correta essa regra, porque se tivéssemos a possibilidade de anular um lançamento por vícios os quais o próprio contribuinte deu causa, nós estaríamos beneficiando aquele que deu o ensejo em razão de suas atitudes para beneficiar sua própria torpeza. Esse é um princípio muito claro também no direito, que não pode se beneficiar aquele que deu causa, né, em razão de atitudes, condutas em função de sua própria torpeza. Né? Então, me parece que é um caso muito claro de não se aplicar essa questão da nulidade em razão do parágrafo 3º e o artigo 56. Além de que a empresa não tomou os devidos cuidados, a devida, vamos falar numa palavra hoje que está muito em moda no Brasil, né? Que é fruto do compliance, que hoje agora as empresas têm que ter e tal. Então, assim, não tomou aquelas condutas que seriam necessárias, já que se ela queria continuar com as suas operações, no sentido de formar o fisco dessas possível inatividade temporária, algo nesse sentido. Tá? Então, presidente, com as venhas do doutor Rafael, me parece que não seria o caso de aqui de se propor a nulidade em razão da própria previsão legal, que não deve ser declarado nulidade de ato que a parte, né, tenha dado causa, ou tenha influenciado, tenha concorrido para tanto. E segundo, que também, se a empresa não fez as suas informações ao fisco de que não estava operando, todo aquele procedimento que foi feito pelo agente do fisco, ele obedeceu às normas que são legais, principalmente a Instituto Normativo 49/2011. Então, nós não podemos também aqui anular uma auto-infração quando o próprio agente do fisco cumpre exatamente e fielmente o que está no Instituto Normativo. Então, é nesse caso, presidente, que eu não vejo como se anular esses autos de infração. Obrigado, doutor Wilson. Senhores, continuem o debate. Doutor Rafael Souza. Só um detalhe aqui. Esse aqui é um auto-infração de descumprimento de embaraço à fiscalização. Ele não é um auto que se discute um fato gerador anterior, né, de 2011. Realmente, nas hipóteses que se discute fato gerador de ICMS, crédito devido, a questão da imputação de responsabilidade aos sócios é algo bem conhecido entre nós, né? Mas é diferente. E também eu fico pensando que foi colocado pelo auditor que a empresa não funcionava. Tá, isso é um fato que é colocado com fé pública, que nesse momento inicial da ação fiscal não temos mesmo um contraditório, não. Mas o que se faz com isso? Se observa o que aconteceu no futuro. Eu vejo muito bem que em abril essa notificação foi recebida. Abril, 3 meses depois de janeiro, né? Ou novembro, no primeiro caso. Então, mesmo que não tenha o contraditório nessa fase inicial, mesmo que se haja a presunção de veracidade do auditor, a gente pode perceber o que aconteceu em abril.
né? Pode perceber que a empresa funcionava, tanto é que recebeu lá. Funcionava, que digo, tinha capacidade de receber uma intimação naquele momento. Será que essa história não seria diferente se fosse remetido para o endereço da Avenida Dom Lustosa, número 400? Será que a gente não viu que em abril deu certo mandar para lá? Então, é isso que eu coloco, né? E não tenho certeza se o contribuinte colaborou mesmo para que a intimação fosse enviada para o endereço lá de São Paulo do outro. Por quê? Porque em abril ele estava lá, porque ele estaria lá. Então, são esses pontos que a gente também pode refletir nesse sentido. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Rafael. Doutora Jusileide. Sem áudio, doutora Jusileide. No meu processo, o perito, né, que procurou a empresa para fazer a perícia, né, do processo, ele demonstra aqui nas seus relatos que, de fato, não foi encontrada a empresa. Então, ele diz, a empresa não existia de fato, motivo pelo qual, é uma observação importante que ele colocou aqui no processo, a empresa não existia de fato, motivo pelo qual todo o nosso trabalho foi realizado através de arquivo do nosso sistema corporativo que resultou na lavratura desse auto e de outro, tendo estes dois por falta de recolhimento de ICMS pela não transmissão proposital do SPED de 2011, que resultaram nesse volumoso crédito tributário. Porque quando o perito foi no local e encontrou a empresa, de fato a empresa não estava baixada de ofício, não se encontrava ninguém para dar nenhuma informação, ele se apropriou das informações do SPED que constavam na Cefaz, né, no laboratório da Cefaz. Então, assim, essa informação de que 3 meses depois a empresa ela estava aberta, digamos assim, ou alguém para responder, mas o perito não encontrou nenhuma informação a respeito. Né? Ele esteve lá e ele fez questão de colocar essa observação, de que, de fato, a empresa não tomou nenhum conhecimento. Então, assim, saltando aqui a fala do Dr. Rafael, com a minha experiência, né, também, minha prática, quando não se encontra os donos da empresa, vai à procura do contador. Geralmente, o contador cadastrado na Cefaz também é responsável por estas informações. Aí, essa informação não poderia também ser reportada ao contador? Fica-se a pergunta. Mas que, de fato, a empresa ela não se encontrava em condições de prestar qualquer informação, mesmo no endereço lá da Almeida Lustosa, isso é fato, conforme as informações do perito. Essas minhas informações. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Mais algum debate, podemos já colocar em votação? Vocês acham prudente votar em separado, já que o processo da Dora de Leite antecede o doutor Rafael, ou as situações? É melhor, não é isso? Senhor presidente, eu tinha só uma pergunta para a doutora Jusileide. Pode perguntar, doutora. Pode até ser para o doutor Rafael. A alteração do sócio também não foi confirmada, não foi efetuada na Cefaz, não é isso? Pronto. Exatamente, não foi confirmada na Cefaz. Pronto. E foi anterior à lavratura do auto. Até 2017, ele ainda estava constando ele como representante da empresa. Posso votar os dois em conjunto ou separado? O que vocês acham? Pode ser em conjunto, por mim. Pode, né? Pode ser em conjunto. Então, doutora Gileide, como vota? Como houve um recurso, digamos assim, voluntário da parte, né? Ela se manifestou pedindo a nulidade do processo, eu vou negar-lhe provimento a fim de que seja mantida a procedência da auto-infração de julgamento de primeira instância.
Doutor Zuleide pela procedência. Afasta a nulidade e mantém a procedência, não é isso? Doutor Rafael? Doutor presidente, pedir vênia à colega Jusileide, eu vou no entendimento contrário. Eu vou pela nulidade, em razão do que a intimação não foi no endereço correto, porque não havia baixa ainda. Muito obrigado. Doutora Elineide? Pela procedência, como a doutora Jusileide. Doutor Henrique? Presidente, acompanho a doutora Jusileide pela procedência. Doutor Wilson? A doutora Jusileide. E doutor Wander? Senhor presidente, pedindo vênia à ilustre relatora, doutora Jusileide, eu acompanho o voto do doutor Rafael Souza. Concluída a votação, então a segunda Câmara, por maioria de votos, decide pela procedência da votação, rejeitando a penalidade suscitada. Fica designado a doutora Elineide, relator do processo do doutor Rafael, por ter o voto divergente vencedor. E a doutora Zuleide permanece relator do seu processo. Esta decisão para ambos os processos. Percorremos toda a nossa pauta de hoje. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Em assuntos gerais, todos estão já convidados para a sessão de amanhã, dia 9 de novembro, onde teremos Comercial Brasil Distribuidora Ereli Limitada, doutor Rafael Pereira, Ambev, doutor Leils, Ambev, doutor Henrique e Ambev, doutora Aneline Magalhães Torres. Doutora Aneline ou é o doutor Wander aqui?